Na terceira e última parte da aula pública Opera Mundi, que discute a saúde, Deise Ventura responde a perguntas do público da Universidade Metodista em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Olá, eu sou Márcia, sou professora aqui da Universidade Metodista, trabalho na eletiva de Educação Inclusiva e Libras, Língua Brasileira de Sinais. E, diante desse quadro do tema saúde, assim, dentro do Brasil, o que nós percebemos é que existe assim, essa falta de credibilidade, principalmente dentro da saúde pública. Recentemente, nós recebemos um contingente de profissionais vindo de Cuba, que fizeram uma parceria com o Brasil. Então, a pergunta que fica o problema é causado principalmente dentro da comunicação, do conhecimento, da nossa realidade, da comunicação da língua mesmo, como o paciente poderia ser tratado. Muito obrigada, Márcia, pela tua pergunta. Vocês devem ter ouvido falar muito do programa Mais Médicos, e particularmente da vinda de médicos cubanos para o Brasil. Para entender o programa Mais Médicos, a gente precisa entender que ele tem duas dimensões. Uma delas é um acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, que permitiu trazer mais de 11 mil médicos cubanos para o Brasil. Isso a gente chama de cooperação internacional de saúde. É uma tradição de Cuba. Cuba manda médicos para os 4 cantos do mundo. Com isso, obtém divisas. Investe muito nesse elemento que a gente chega a dizer que faz parte da política externa de Cuba. Esses médicos, eles prestam essencialmente essa assistência básica à saúde, inclusive a medicina preventiva. Então, eles são perfeitamente adaptados àqueles locais do Brasil em que há uma falta crônica de profissionais de saúde e em que muitas pessoas, mas quando eu digo muitas pessoas, pensem em milhares de pessoas, nunca tinham visto um médico na vida. Tanto é assim que o programa Mais Médicos acarretou um aumento dos gastos de outro programa governamental, que é o Farmácia Popular. A Farmácia Popular vende mais remédios porque hoje há mais receitas, porque muita gente que nunca tinha recorrido à farmácia popular não recorria porque nunca tinha obtido uma receita. Essa é uma faceta do programa Mais Médicos que, infelizmente, foi percebida pela opinião pública no registro de campanha eleitoral. Então, a gente não discutia o problema em si. O que fazer com essas cidades, com essas localidades que não têm médico e que tiveram pela primeira vez, graças a esse programa de cooperação internacional, que, diga-se de passagem, é temporário, já está terminando, jamais poderia ser uma solução permanente para o nosso país. Só pode ser concebido, como é no mundo inteiro, a atuação dos médicos cubanos, como uma necessidade pontual. A segunda parte do programa Mais Médicos é uma seleção de pessoas que obtiveram diploma em outros países, nacionais de outros países ou não, aqui há também brasileiros, que fizeram um curso de medicina em outros países, que são um pouco mais de 700 médicos, que vieram para o Brasil, por exemplo, muitos médicos espanhóis que fugiram da crise europeia, que se aprofundou muito nos últimos anos. Alguns outros que viviam em países como o Líbano, por exemplo, mas tinham dificuldades o Líbano, que tem um bom nível das faculdades de medicina, mas que tinha dificuldade de revalidação do seu diploma aqui. Enfim, há as mais variadas situações entre esses profissionais que se apresentaram nesse processo seletivo. Essa parte do processo seletivo, ela corresponde ao que já acontece no mundo inteiro. Vocês terão países como a Inglaterra, os Estados Unidos, que têm de 20% a 30% dos seus médicos estrangeiros. O problema é tão grave que a Organização Mundial de Saúde chegou a criar um código de conduta para a contratação de profissionais de saúde estrangeiros. Por quê? Há no mundo aquilo que a gente chama de evasão de cérebros. Ou seja, países pobres formam com grande dificuldade os seus médicos e depois eles são captados, atraídos por melhores salários e condições de vida em outros países. Será que isso vai acontecer com o Brasil? Eu não sei. O que nós precisamos enfrentar é que existe uma grande concentração de médicos nas regiões mais favorecidas do Brasil, de um modo geral na região sudeste, mas também de modo desigual dentro de cada região.
E esse desafio precisa ser enfrentado não só pelo Estado, mas pela sociedade brasileira. Professora, boa noite. Meu nome é Douglas. Eu estudo no 6º período de pedagogia na instituição. E a minha pergunta é meio que pegando um gancho que você acaba de explicar sobre a questão desse programa também do Mais Médicos. Existe dentro da academia alguma pesquisa no sentido de melhorar as condições para formar o médico brasileiro e esse permanecer nesses lugares que mais necessita? Existem diversas áreas da educação superior em que uma rápida reflexão nos daria a ideia, mais que a ideia, a certeza de que a universidade teria um papel muito importante de mudança da nossa realidade para melhor, a favor dos direitos. Por exemplo, não sei se vocês sabem que mais de 700 mil pessoas hoje são estudantes de direito no Brasil. Nós temos 1 em cada 8 estudantes da educação superior que faz direito. Isso poderia levar vocês a pensar o seguinte, que o Brasil é campeão em direitos humanos, não é? Que o Brasil é um país que tem praticamente um exército de pessoas capazes de defender os nossos direitos. 1 a cada 8 estudantes da educação superior também fazem administração, o que poderia nos levar a pensar que o Brasil é um país muito bem administrado, não é? Em que há uma racionalidade da administração. Se nós imaginássemos que cada um de nós da educação superior pode irradiar conhecimento, melhora, progresso, evolução para a sociedade brasileira, isso seria muito importante. Mas não é, infelizmente, essa ideia não corresponde à realidade. Muitos cursos que são cursos tradicionais, a medicina é um deles, mas certamente não é o único, tendem a reproduzir uma determinada visão sobre exercício, o seu exercício profissional, o exercício que lhe corresponde. Então, nós precisaríamos, sem dúvida alguma, modificar a educação médica no Brasil, assim como nós precisamos modificar a educação jurídica, assim como nós precisamos modificar diversos campos do conhecimento, para que aqueles poucos que têm acesso à educação superior no Brasil, esse número já aumentou significativamente, mas ainda está muito longe do que a gente desejaria, para que essas pessoas sejam capazes de reproduzir, de difundir uma nova visão de mundo. No caso da saúde, não é muito difícil chegar à conclusão de que o investimento mais importante da formação é a medicina preventiva. É o que a gente costuma chamar de assistência primária à saúde. É a medicina de família, é aquele profissional que conversa, orienta, de preferência no próprio local em que a pessoa reside. Mas também é aquele governo que provê o saneamento básico, que provê a água, que provê as condições sanitárias, que se preocupa em garantir a alimentação das pessoas. Então, ter um médico, assim como ter um engenheiro, um advogado, um biólogo, um jornalista, que é capaz de ter uma visão coletiva, que não vê apenas a individualidade da sua vida e do seu cotidiano, que consegue se ver no grupo e no mundo, essa mudança na educação seria uma mudança radical para o nosso país. Muitas vezes, a gente chega a uma faculdade, mas a gente chega a uma faculdade para adquirir a visão das elites, não é? Apesar da gente ter conseguido atravessar essa barreira. E, com isso, a gente reproduz a nossa condição de exceção. E, muitas vezes, a gente se orgulha dela, não é? Eu consegui enquanto tantos outros não conseguiram. Claro que a gente precisa se orgulhar dela. Mas esse orgulho só tem sentido na perspectiva de mudança, não é? E, sem dúvida, nas profissões de saúde existe um ativismo muito importante. O Brasil deve o seu sistema único de saúde ao que a gente chama de movimento sanitário. Um grupo aguerrido que resistiu à ditadura, que propôs no Brasil, vejam, não é menor a nossa conquista ter um sistema de acesso universal à saúde. Mas essas forças estão hoje exercendo uma verdadeira resistência em relação a outras que procuram privatizar o nosso sistema de saúde e reproduzir essa visão elitista do exercício das profissões de saúde. Olha, eu achei de extrema importância. Eu consegui ter uma visão maior do cenário, né, da saúde internacionalmente e também refletindo essas questões aqui, sistema único, a questão do Mais Médicos, assuntos bem repercutidos, né, na mídia de um modo geral.